Muito bom dia a todos. Muito bom dia. Está feliz? Está abençoado hoje? Graças a Deus. Uma alegria estar com vocês. Uma honra ter sido convidado. Um privilégio sem igual. Estar sendo hospedado na casa do pastor Roberto, conhecê-lo melhor. Conhecer aqui o DNA da igreja, conhecer o coração de vocês. Uma alegria. Um abraço muito carinhoso da minha esposa, Juliana, das minhas filhas, Paula e Isabela, já há 29 anos casados, da nossa liderança. Graças a Deus, é uma alegria estar com vocês e conhecer uma igreja viva e ficar tão feliz de imaginar que a nossa convenção está sendo dirigida por um pastor de uma igreja viva e que com certeza há de transmitir a tantas outras, esse vírus da vida, esse vírus bonito da presença de Deus. Uma alegria estar com vocês, muito obrigado mesmo. Eu sou pastor desta igreja já há quase 25 anos e experimentei vários momentos da igreja, momento que eu pensei que ela ia até fechar. Uma crise sem igual, uma crise tão difícil. E a nossa igreja foi revolucionada a partir de uma premissa principal. A grande premissa que está como base e pilar do movimento celular, que diz que cada crente é um ministro do Evangelho. Nós tentamos e começamos a trabalhar no sentido de que cada membro que está aqui na igreja não é apenas um frequentador, não é tão somente um membro, ainda que comprometido, ainda que dizimista, ainda que assíduo, isso é pouco. Nós começamos a imaginar que cada pessoa poderia ser um crente frutífero, no frutificar da sua vida em prol do reino de Deus. E esta visão foi levada muito a sério, especialmente no ponto de vista de que, para frutificar, para ser um ministro, assim como um pastor tem que se preparar, cada ministro tem que ser capacitado. Então nós começamos a investir em treinamento. Quem olhasse a nossa igreja pensaria o seguinte: essa igreja está parada. Quase não tem grandes eventos, quase não tem grandes conferências. E a gente treinando. Quando o pastor me falou que, vem lá porque vai ser a abertura e vai ser o encontro do pessoal do CFI, eu falei, estou dentro. Por quê? Porque é disso que se trata a Igreja Batista Central. E nós temos realmente investido, e uma escola com 1.700 e poucos alunos, 50 alunos, mostra para você a prioridade. Estamos construindo um novo prédio agora, com 50 salas de aula, para 50 alunos cada um, e nós vamos ter de uma vez a capacidade de ter 2.500 alunos, mas nós temos aula todos os dias. Eu posso treinar 10 mil pessoas lá, e essa é a ideia. Uma pessoa fica conosco 3 anos, se preparando, já começa a trabalhar no meio do caminho, mas olha, sai de lá um ministro mesmo, E essa é a ideia. Para você conhecer um pouquinho melhor, e eu não ter que ficar aqui falando tanto, e é legal, eu gosto muito de conhecer outras igrejas, eu me inspiro, eu aprendo. Então eu não estou aqui para me exibir, nem para mostrar nada, pelo contrário, é só a graça de Deus. Mas só para você nos conhecer um pouquinho, eu tenho um vídeo aí, que ano passado a gente fez, então eu queria que você desse uma olhada e percebesse um pouquinho o jeitão da nossa comunidade. E disso que a gente vai mostrar, tem a ver a palavra que eu queria trazer para você nesta manhã. Então, por favor, vamos dar uma olhadinha nesse vídeo. É um institucional da nossa igreja. A nossa igreja nasceu de um sonho. Não tenha medo de ser um líder, não tenha medo de pregar, não tenha medo de ser um adorador. Você é livre. Nossa visão só pode ser a mesma de Jesus. Ele viu as multidões perdidas e aflitas e sentiu compaixão. Ainda que ser igreja bíblica, relevante, envolva muitas outras facetas importantes, nosso foco é demonstrar esta mesma compaixão, alcançando e transformando vidas, espalhando esperança. Fundada no ano de 1961 por um grupo de 89 pessoas, a Igreja Batista Central é hoje uma igreja em células que está em contínuo crescimento.
Durante toda a semana, as células se reúnem, onde crianças, adolescentes, jovens e adultos convidam pessoas do seu ciclo de convivência para conhecerem o amor de Deus em um ambiente de amizade e adoração. Implementado em 2001, o modelo celular gerou um crescimento exponencial através da ênfase nos relacionamentos. A igreja também se reúne regularmente para as grandes celebrações em suas unidades, com programações especiais que envolvem toda a família. Todos encontram seu espaço para desenvolverem e crescerem no conhecimento de Deus. As atividades da igreja são organizadas em ciclos, de acordo com as 4 estações do ano. Cada um deles com objetivos específicos para alcançar o alvo da multiplicação das células. No inverno, se inicia um trabalho intensivo de compartilhar a mensagem da salvação. As vidas alcançadas são integradas na igreja através do discipulado individual, das células e do ensino em sala de aula. O resultado deste trabalho é festejado no batismo, quando centenas de pessoas anunciam publicamente sua fé em Jesus. Com as células em pleno crescimento, a igreja promove atividades que estimulam o fortalecimento dos laços de amizade e o envolvimento das células com a comunidade. O fim do ciclo anual é comemorado por toda a igreja, quando todos se reúnem em uma grande festa de celebração da multiplicação das células e consagração dos novos líderes, discipuladores, coordenadores e pastores. Com os corações cheios de gratidão, a igreja se prepara para viver um novo ciclo das 4 estações. Consciente da importância da palavra de Deus como alicerce para o seu crescimento, a Central busca capacitar seus membros para que cumpram com excelência a sua missão. O CCM, Centro de Capacitação Ministerial, propõe um trilho de treinamento que atende desde aquele que está começando a caminhada cristã até o cristão maduro, que deseja se aperfeiçoar na liderança e no conhecimento bíblico. A igreja também possui diversas frentes ministeriais, onde as pessoas podem servir com seus dons e talentos, dando suporte à igreja e à sua ação na comunidade. Essa família me mostrou, me apresentou o verdadeiro amor de Deus. Cada dia que passa, eu vou aprendendo mais sobre Deus, sobre Jesus. E é aqui que eu me sinto em casa. Cada domingo é essa renovação da alegria de estar junto com os irmãos. Aqui eu encontrei a minha verdadeira família. Eu amo a Central! Uma igreja de células! A Central desenvolve projetos de missões e assistência social. Central na Vila é um projeto que visa atender a comunidade carente localizada na Vila Estrela e Conglomerado, oferecendo educação e formação artística e profissionalizante. O programa Criança Feliz trabalha com casas-lares para atender crianças em risco, oferecendo apoio físico, social, espiritual, intelectual e pedagógico. Desde 1993, desenvolve uma ação de reintegração das crianças às suas famílias e à sociedade. O DNA Central é uma iniciativa que promove a revitalização de igrejas no Brasil e no exterior, criando uma rede de relacionamento e parcerias entre centenas de pastores e líderes, desafiando-os a cooperarem na expansão do reino de Deus. A Central desenvolve outras ações missionárias, despertando e capacitando líderes, apoiando projetos sociais e trabalhos com povos não alcançados, contribuindo para que o mundo inteiro conheça o amor de Deus. Somos uma igreja em células e entendemos que cada crente é um ministro de Deus. Queremos ver todos os nossos membros e cada novo que chegar
apaixonadamente comprometidos com a grande comissão: fazer discípulos e cuidar muito bem deles. Estamos na direção certa e queremos que você caminhe conosco neste grande desafio. Nós decidimos que a base da nossa igreja seria transformar vidas. Abra, por favor, sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 10. Provavelmente, um dos ensinos de Jesus mais conhecido, e em cima de um texto tão conhecido é que eu queria trazer uma reflexão nesta manhã. Lucas capítulo 10, 25, parábola do bom samaritano. Lucas 10, 25. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando o viu, o homem passou pelo outro lado. Assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou para o outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade, teve compaixão dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou-o sobre seu próprio animal, levando-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus disse: vá e faça o mesmo. Alguém já disse que a minha vida, a sua vida, é o resultado das nossas decisões. Todo dia nós tomamos decisões. Você decidiu vir aqui hoje. Você decidiu vir no culto da manhã e não no culto da noite. Você decidiu vir de carro, vir de ônibus. Você decidiu fazer tal carreira, casar com tal pessoa. A nossa vida é o resultado das nossas decisões. Nossas decisões são importantes demais. Minhas decisões, algumas delas foram muito erradas, quebrei minha cara algumas vezes, mas a maioria delas foram muito certas. E eu dou graças a Deus porque Ele me conduziu, tem me conduzido nas decisões. A minha vida, a sua vida é cheia de decisões. A Bíblia é cheia de exemplos de decisões. Algumas decisões, não é, dificílimas, outras super fáceis. Uma decisão, um Golias desse tamanho está lá afrontando Israel, e um garotinho fala assim: eu vou lá calar a boca dele. Decisão tensa, difícil. Moisés, faça o povo entrar no mar aí que o mar vai abrir. Decisão tensa. Outras decisões fáceis, não é? Parar ou não parar para ajudar alguém caído no canto de um caminho. Parar ou não parar? Ajudar ou não ajudar uma pessoa caída na beira do caminho? Sabe, como nós tomamos decisões?
Com base em que nós tomamos as nossas decisões? Se a nossa vida é o resultado de decisões, qual é a base das nossas decisões? O Instituto Barna dos Estados Unidos fez uma pesquisa e constatou que dos crentes americanos, apenas 10% afirmaram que oram ou buscam na palavra de Deus subsídio, orientação para suas decisões. 90% dos cristãos americanos não oram, nem buscam a palavra de Deus para tomar a sua decisão. Então, com base em que aquela decisão é tomada? Porque sempre vai tomar. Em geral, a decisão é tomada com base na minha vontade. Eu quero ter isso, eu quero ir a tal lugar, eu quero fazer tal coisa. Entretanto, me parece que a nossa vontade, o desejo do nosso coração, não é um bom critério para a nossa tomada de decisão. A Bíblia chega a dizer que o coração do homem é desesperadamente corrupto, normalmente em desacordo com a vontade de Deus. Então, se eu tomo minhas decisões baseadas na minha vontade, provavelmente eu estou tomando decisões erradas. As melhores decisões que nós tomamos não são as decisões baseadas no que eu gosto, no que eu quero, mas sem dúvida alguma as melhores decisões que eu já tomei na minha vida foram decisões baseadas na vontade de Deus. Eu era engenheiro, tinha sido convidado para assumir uma diretoria de uma empresa no Canadá. Meu sonho, trabalhei 15 anos para conseguir exatamente isso. Quando eu consegui, fui lá, escolhi uma casa, aluguei uma casa, tudo arrumado, lá em Montreal, no Canadá. Quando eu estou no avião, voltando para o Brasil, primeira classe, com a minha esposa do lado, ela dormindo, eu estava ajoelhado, chorando, porque Deus estava me dizendo, você vai para lá? É o que eu quero, Senhor, mas agora eu quero você como pastor de tempo integral na igreja. Ah, Senhor, não é o que eu quero. E eu chorei. Quando eu pedi demissão, entreguei minha carta ao meu diretor, eu voltei para a minha sala, fechei a porta. Eu tinha 5 secretárias lá fora, eu fechei, falei, não deixa ninguém entrar. Eu chorei, porque eu amava o que eu fazia. Eu amava meu trabalho, eu ia ser pastor. Pastor. As melhores decisões, essa foi a melhor decisão que eu já tomei na minha vida, não foi baseado na minha vontade, mas foi baseado numa direção da palavra de Deus. As melhores decisões que a gente toma não são as decisões baseadas na nossa vontade, mas baseadas na palavra e na vontade revelada de Deus. Nessa história que nós acabamos de ler, não é? Nós podemos perceber isso muito bem. E eu queria perguntar para você, quais são os princípios, ou de que maneira você tem tomado suas decisões? Nós temos aqui nessa história 4 personagens. O primeiro homem cai da beira do caminho, uma vítima, uma pessoa que estava à morte. Se ninguém fizesse nada, ele ia morrer. Ele representa todo mundo ao nosso redor. Ele representa o mundo, as pessoas. Parecem que estão bem, mas na verdade são feridos, caídos à beira do caminho. Se ninguém fizer nada, eles vão morrer. E vão morrer eternamente. O segundo personagem é o sacerdote, um pastor. Ele está se dirigindo de Jerusalém para Jericó. Em Jericó havia uma sinagoga, provavelmente ele iria dirigir o culto. Provavelmente ele estava indo trabalhar na sinagoga, coordenar como sacerdote, fazia o culto a Deus. Possivelmente ele tinha o sermão pronto. Se fosse um sacerdote dedicado mesmo, e se ele tivesse indo para a sinagoga, como eu imagino, ele estava em jejum, ele estava em oração, ele obrigatoriamente já tinha lido 12 capítulos do livro de Isaías, era obrigação deles. Talvez vinha meditando na palavra de Deus, o que ele pregaria, as ênfases que daria. Ele provavelmente já usava as vestes sacerdotais. Mas ele estava com tanta pressa. Sua missão, segundo ele pensava,
Segundo ele imaginava, a sua missão era celebrar o culto. Na cabeça dele, a vontade de Deus era ele realizar algo lá na igreja. E porque ele tinha uma missão a realizar lá na igreja, ele não pôde, ele tomou uma decisão. Eu não vou parar, não dá tempo de parar, não é? Eu vou para lá. Terceira personagem é o levita. É aquele que coordena o louvor a Deus, que leva o povo a louvar a Deus. Podemos supor que ele estava indo talvez para o mesmo culto. O sacerdote ia à frente, talvez ele estava meio atrasado. Em geral, o pessoal do louvor chega sempre atrasado. Tinha o louvor na mente, tinha o louvor nos lábios, mas não tinha no coração. Talvez ele vinha cantando uma música nova, como iria levar o povo. Viu o mesmo homem caído aqui na beira do caminho e também não parou. Por que ele não parou? O sacerdote toma uma decisão errada. Errada porque o Senhor vai falar, errada. O levita toma uma decisão errada. Por mais próximos de Deus, por mais sinceros, por mais bem intencionados, muitas vezes estamos dentro da igreja, tomando decisões erradas. Já pensou nisso? Já pensou que a gente pode estar fazendo algo que não é exatamente o que Deus quer que a gente fale? Pois vem justamente um samaritano. Um samaritano, aquele que tinha todos os motivos humanos e sociais para não parar. Porque o judeu que estava caído ali no meio do caminho representava a opressão para o seu povo samaritano. O seu povo vivia oprimido por gente exatamente como aquele ali. Era a hora da vingança. Está quase morrendo. Porque era quem não merecia. Era hora de não fazer nada. Era hora de deixar esse judeu nojento morrer. Interessante a gente notar que na história de Jesus, exatamente a pessoa que tinha todos os motivos para não parar, ele para. Ele decide se importar. Ele toma uma decisão. Pergunta: ele tomou uma decisão baseada na vontade dele? Eu garanto a você. Jesus colocou esse personagem aqui porque ele sabia. Todo mundo vai saber, todo mundo conhecia. Um samaritano não quer parar para ajudar um judeu. Ele não queria parar, mas ele parou. Ele decide fazer isso, parar, gastar tempo, gastar dinheiro, não é? E ele ainda promete voltar para ajudar. Aquela decisão transformou ou não transformou a vida do homem caído no beira do caminho? Transformou. E a minha proposta, na minha palavra para você é que, acima de tudo que deve nortear nossas decisões é, isso que eu estou escolhendo ou fazendo, transforma a vida de alguém? Porque nós estamos aqui para isso. Nós estamos debaixo do mesmo chamado de Abraão que diz, todas as nações da terra, inclusive o Brasil, Curitiba, meu vizinho, serão abençoados por este povo de Deus. Nós somos chamados a sermos os abençoadores, ou seja, a nossa vida deve transformar outras vidas. Às vezes a gente pensa que a gente tem que fazer um monte de coisa para transformar alguém, às vezes é só parar para dar uma atenção. Essa pessoa não fez mais do que segurar um pouco, perdeu algum tempinho, veio aqui e fez o quê? Ajudou. Eu tenho visto gente transformar a vida levando um bolo. Eu tenho visto gente alcançar alguém através de uma ajuda simples, mas eu decido fazer algo debaixo da intencionalidade. Eu vou ajudar, eu vou transformar. Há decisões que a gente precisa tomar, não baseado no que a gente quer, mas na vontade e nos princípios de Deus, se queremos viver para Deus, se queremos fazer para Ele, se queremos ser frutíferos.
Quantas vezes nós crentes estamos tomando decisões baseadas em princípios mundanos, carnais e diabólicos. Mas quando nós deixamos esses princípios e tomamos decisão baseada na palavra de Deus, na vontade de Deus, essas são as decisões mais importantes que a gente faz. Por que aquele homem parou? Não sei. Não está escrito. Não está escrito. Mas eu posso imaginar. Vamos pensar um pouquinho? Tudo que Jesus está ensinando, tudo que é o Evangelho, por que aquele homem teria parado? Quais seriam os princípios que deveriam estar lá na cabeça dele para ele tomar uma decisão? Princípio número 1, que eu creio que ele deveria ter usado e que deve ser o princípio das nossas decisões. Primeiro princípio tem sido lá para nós uma bandeira, para mim uma bandeira, para quem eu falo, ensino em nossa comunidade. Número 1, talvez o que Jesus ensinou tantas e tantas vezes aos seus discípulos, que primeiro, pessoas, gente viva, qualquer pessoa, pessoas são mais importantes do que coisas, do que agenda, do que culto ou do que qualquer programa. Pessoas são mais importantes. E muitas vezes nós estamos colocando atividades, programas, afazeres no lugar de pessoas. Meu amigo, Cristo não morreu para redimir meu celular. Ele não deu sua vida para salvar esse prédio. Ele não morreu para que esse palco maravilhoso, não é, fosse ungido. Ele deu sua vida por gente, pessoas. Então, na nossa escala, na nossa cadeia de prioridades, pessoas são mais importantes. Talvez aquele pastor, ele falou assim, puxa vida, eu até queria parar, mas tem 500 pessoas me esperando. Eu não posso atrasar o culto, eu não posso mudar a nossa tradição, eu não posso alterar a nossa maneira de ser. Deveria ter parado. Porque Jesus está condenando e dizendo, ele deveria ter parado. Ele é o exemplo negativo dessa história. E eu fico pensando se nós, envolvidos em tantas atividades para nós mesmos, não estamos desagradando em cheio a Deus. Quando o nosso foco é a gente mesmo, é a nossa reunião, é o nosso crescimento, é o bem da nossa família e o filho do outro. Aí a salvação dos meus, e o outro que está indo embora? Essa pessoa falou assim, eu tenho que cuidar da minha igreja. Ele aqui, quem vier depois cuida. O levita, mesma coisa. Mesma coisa. Pessoas são mais importantes do que qualquer coisa. Nós vivemos numa época chamada pós-moderna. Na pós-modernidade, uma característica dela chama-se, uma das marcas da pós-modernidade é o particularismo. O particularismo, você talvez nem ouviu falar, mas você está vivendo, porque isso está infectando a gente demais. Particularismo significa uma mentalidade da nossa época que diz, eu só me envolvo com aquilo que me interessa. O exemplo maior que eu dou de particularismo é quando você está na sua casa e ouve lá na rua, socorro! E você levanta correndo da cama, vai lá e vê se a sua filha está no quarto. Se ela está no quarto, tranca a cadeira e fala, ufa, minha filha está aqui dentro. Não é ela. Se não é comigo, não interessa. Os professores estão fazendo uma passeata pela melhoria da educação. Eu não sou professor, estou nem aí. Não me envolvo. Eu não me envolvo com aquilo que não é meu. E sabe, isso está envenenando a gente. Eu só preocupo com aquilo que é meu, que me interessa, que vai me dar um ganho. Aquilo que vai me dar um ganho. Irmãos, nós vivemos num mundo hoje, não é? Que existe um caos urbano, que existem milhões e bilhões de pessoas sem Jesus, tantos analfabetos, existem hoje 3.500 línguas que não tem uma traduçãozinha da Bíblia, e nós nos importamos só conosco. Uma pessoa bate na nossa janela e fala, por favor, me dá uma comida.
e a gente passa assim por 5 segundos de sensibilização e depois esquece. Talvez este princípio fez o samaritano parar. Ele parou porque ele sabia, não é, que alguém precisava da ajuda dele. Eu quero te desafiar hoje, nesta manhã, em nome de Jesus, tomar decisões certas, conduzir sua vida por este princípio, de se importar com as pessoas. Diz o texto que casualmente passava um samaritano, sabe, é isso que Deus faz. Você não tem que ganhar o mundo inteiro, você não tem que se importar com todo mundo, porque a gente fica doido, mas casualmente, Deus vai colocar alguém no seu caminho. E quando isso acontecer, pare, porque sua decisão pode transformar a vida dele. Segundo princípio, que eu creio que estava na cabeça daquela pessoa. O sacerdote, o levita, talvez estavam pensando, como é que eu vou chegar atrasado? E o pessoal lá me malhar por causa disso, eu vou ser criticado. Não, eu não posso parar, porque eu vou receber uma crítica, uma exortação, vai pegar mal. Eu creio que o segundo princípio é que obter a aprovação de Deus é muito mais importante do que receber o aplauso das pessoas. Muitos de nós estamos jogando para a plateia, a gente quer fazer o que todo mundo quer fazer. E é raro a gente ver alguém que topa nadar contra, ser diferente. Os grandes heróis da Bíblia, os homens que marcam a história, os que fazem diferença, são aqueles que dizem, eu quero agradar a Deus. Eu quero agradar a Deus. Eu não quero viver como todo mundo vive, eu quero agradar a Deus. E sabe, irmãos, quando isso começa a ser, quando isso começa a ser essência para nós, é impressionante. É impressionante, quem já leu aquele livro, Em Seus Passos, O que Faria Jesus, lembra da história de uma cidadezinha, ou de um povo, de um grupo de pessoas que decide radicalmente sempre perguntar o que Jesus faria, como eu poderia agradá-lo, o que Jesus faria em meu lugar, eu quero agradá-lo, eu quero agir como ele agia. Meu irmão, perguntas como essa são capazes de revolucionar a nossa vida. Sabe, nós temos que encher nosso coração com esse princípio, eu quero agradar a Deus. E eu quero desafiar você, antes de qualquer decisão, orar e falar, Deus, o que é importante para o Senhor? A tua agenda para a minha vida, a tua vontade para a minha vida é prioridade. É prioridade. Em terceiro lugar, rapidamente passando, podia gastar um tempão conversando sobre isso, mas eu creio, em terceiro lugar, eu creio que aquele homem parou. Em primeiro lugar, você sabe, em primeiro lugar, pessoas são mais importantes que qualquer coisa que a gente faz. Em segundo lugar, eu quero agradar a Deus, e não só fazer o que me agrada. Em terceiro lugar, eu creio que aquele samaritano tomou aquela decisão porque ele reconhecia que a sua identidade estava firmada no seu relacionamento com Deus. Parece complicado o que eu estou dizendo, mas deixa eu te dizer uma coisa, eu não sou, nem você é o que o diabo diz que a gente é. Nós também não somos o que os amigos dizem que nós somos, porque conhecem apenas uma imagem que a gente permite eles verem. Nós nos camuflamos muito, conhecem-nos muito pouco. Nós não somos o que os amigos dizem que nós somos. E nós não somos nem mesmo o que nós pensamos que nós somos. Porque quantas vezes a gente diz assim, mas pastor, eu nunca pensei que eu fosse capaz de fazer isso. Sabe, a nossa identidade só pode ser definida pelo autor da vida, o nosso Deus. Ele é que diz quem nós somos. O povo judeu dizia para aquele samaritano que ele era um cão, que ele era um povo traidor, misturado. Ele abriu mão da pureza judia. Ele era um cidadão de segunda categoria. Era o que eles diziam dele, mas dentro dele, ele não aceitou isso. Porque quando ele viu aquele homem,
Ele não deixou que o que os outros falam dele marcasse a sua decisão. E ele teve que tomar uma decisão. E ele disse: quer saber quem eu sou? Eu sou um homem bom. Eu sou o herói dessa história. Eu sou o redentor de uma vida. Eu sou aquele que Deus está dando a oportunidade de transformar uma vida. Eu sou o abençoador do meu lar, não o gerador de confusão dentro da minha família. Eu sou uma bênção. Ele assume o que ele é. Meu querido, o que Deus diz de nós? A Bíblia diz que eu sou a luz do mundo. A Bíblia diz que eu sou o sal da terra. E é isso que eu sou. A Bíblia diz que eu sou um templo, um santuário do Espírito, Ele habita em mim. A Bíblia diz que eu sou o corpo vivo de Cristo aqui na terra. A minha mão é a mão de Jesus. A minha boca é a boca de Jesus. O que Jesus estaria fazendo na plena posse do meu corpo? O que Ele estaria fazendo? É isso que eu tenho que fazer. Ele assumiu a sua identidade, não o que a história, não o que a sociedade, não o que as pessoas diziam. O Brasil está falando muito mal dos crentes, que nós somos homofóbicos, que nós somos tiradores de dinheiro do povo, que nós somos retrógrados. Nós não somos nada disso. Cabe a nós mostrarmos na vida prática que nós somos os melhores cidadãos, que nós somos o povo mais feliz, que nós somos as melhores famílias, os casamentos mais bonitos, os cidadãos mais engajados, os melhores amigos que alguém pode ter. Cabe à esposa que tem um marido não crente mostrar e provar para ele: agora que eu me converti, você encontrou a melhor mulher que um homem pode ter. E ele tem que coçar a mão dizendo: uau, que bom que minha mulher converteu, porque ela virou uma esposa sensacional. O que eu sou com base na minha identidade diante de Deus. E eu pergunto para você: quem é você? Eu não era um engenheiro, eu estava um engenheiro. Eu sou um servo de Deus. Você está o quê e é o quê? Nós somos os instrumentos de Deus para abençoar a nossa época, a nossa geração, o nosso povo e milhões caídos à beira do caminho. Pessoas são mais importantes que qualquer coisa. Fazer a vontade de Deus é agradá-lo, é mais do que qualquer outra prioridade. Eu sou o que Deus disse que eu sou. E eu sou um embaixador dele aqui. Eu sou um ramo frutífero da videira. Eu sou o canal, eu sou o instrumento, eu sou a manifestação visível de Deus aqui hoje. O maior argumento que o diabo tem usado para nos prender, ele joga uma falsa identidade. Ele diz: você é um adúltero, você é um fraco, você não é capaz. Meu querido, ou nós vamos ouvir o que Deus diz para nós, ou nós vamos ouvir o que o inimigo está dizendo para nós, para nos anular. Por isso eu falo sempre com a igreja: não tenha medo. Não tenha medo de ser uma bênção, não tenha medo de ser, um líder, não tenha medo de fazer diferença. É Deus em nós, essa é a esperança, essa é a capacitação, e nós podemos fazer. Amado irmão, a sua vida te pertence a uma só, você não tem outra. Você não tem outra. Vai chegar um dia que o Senhor vai nos chamar a prestar conta do que nós fizemos. O que nós fizemos. Eu falava agora ali com a turma do CFI que eu fico abismado, que as estatísticas mantêm e continuam dizendo que apenas 5% dos cristãos hoje no mundo que estão dentro das igrejas, frequentadores e membros de igreja, apenas 5% afirma, responde em pesquisa séria feita de que eu levei uma pessoa a Cristo ao longo de toda a minha vida cristã. Existem pessoas hoje que têm 10 anos, 20 anos dentro de uma igreja e nunca levaram uma pessoa ao batismo a Cristo, dizendo: esse é meu filho espiritual. Isso é chocante. Nós somos cerca de 25% de cristãos, 20%, o que você quiser, mas muitos. Se formos 25% de cada 4 brasileiros, 1 é crente. Se cada um de nós tomasse uma decisão: nos próximos 3 anos eu vou levar 3 pessoas a Cristo, e todos nós do Brasil tomássemos essa decisão, a Olimpíada aconteceria dentro de um país 100% evangélico.
onde uma nação receberia os estrangeiros em adoração, sem violência, uma nação pura, sem prostituição, sem abuso das crianças, sem menina nas ruas, porque nós ganhamos o Brasil para Jesus. Mas sabe por que isso não acontece? Porque pessoas não são importantes para nós. Porque a minha agenda, eu ficar mais rico, ganhar mais dinheiro, fazer meus cursos, curtir minhas férias, juntar para viajar, fazer minha viagem para os States, encher minhas malas, isso é prioridade. Parar com pessoas. Cantar na minha música, fazer um ensaio legal, ir na igreja. Mas o pastor vai ficar bravo se souber que eu não fui porque eu estava salvando uma pessoa. Por favor, que a igreja esvazie, que não venha ninguém no culto, mas que todos estejam lá tirando alguém da beira do caminho. Sabe, irmãos, é por isso que nós temos que ir para lá. E é por isso que nós trabalhamos em célula, porque a célula é a igreja capilarizada na sociedade. Se nós temos 1000 células na nossa igreja, são 1000 reuniões fora do templo, dando acesso a pessoas que jamais viriam aqui, jamais entrariam neste lugar, mas que depois vêm, porque nos vêm falando, nos vêm apaixonado, o culto foi demais. Eu posso ir? Pode. E assim nós estamos cheios de gente. Mas nós temos que ir onde eles estão, e eles não estão aqui dentro, eles estão lá, caídos na beira do caminho. Por isso as células. A premissa básica de um ministério que frutifica é: cada crente é uma bênção. Cada um é um transformador de vidas. E para isso, nós temos que ser treinados e capacitados. Mas eu não quero. Decisão. A decisão de ser poderosamente usado por Deus ou não, está nas suas mãos. A decisão de ir ali preencher uma ficha falando: eu vou participar do centro de formação, porque eu serei um transformador de vidas, é sua decisão. E a maioria diz assim: não. Eu não tenho tempo, sacerdote. Não é o meu chamado, levita. E todas as decisões que eu arrumo um jeito de sair, eu estou entrando no grupo condenado pelo Senhor. Meu desafio a esta igreja é que essa se torne ainda mais, porque é uma igreja maravilhosa, mas ainda mais uma igreja de bons samaritanos. Eu não sei como é o envolvimento da igreja, mas se for uma igreja típica, cerca de 30% ou 20% está realmente mordendo ferro em favor dessa igreja. Está metendo a cara. Os outros estão meio ali, numa boa. Já imaginou se todos nos envolvêssemos? Já imaginou? Aqui no Brasil nós temos uma missão que se chama Jocum. Ela tem alguns milhares de missionários. Eles têm feito uma obra maravilhosa no Brasil. Já imaginou se cada um de nós se enxergasse um jocumeiro? Um missionário que larga tudo e fala assim: eu sou missionário. Se enxergasse assim, mesmo trabalhando, mesmo em casa, cozinhando, fazendo bolo, eu sou missionário. Eu sou missionário. Eu sou missionário. Meu irmão, eu não dou 3 anos para nós termos ganhado essa nação e começarmos a ganhar o mundo todo. Meu desafio: tome decisões. Decisões que vão transformar a sua vida e a vida de tantas pessoas. Eu vim aqui ontem para participar e hoje de manhã com alguns que já se matricularam no centro de formação. Na nossa igreja se chama CCM, Centro de Capacitação Ministerial, porque cada crente é um ministro. Sabe, não é opcional para nós que o crente seja formado. Não é opcional que ele queira ou não queira servir, porque quem ama Jesus, serve a Jesus. Não existe amor sem serviço, não existe. Quem quiser guardar a sua vida para si mesmo, disse Jesus, vai perder. Mas quem der a sua vida por amor a mim e ao Evangelho, vai achar sua verdadeira vida. Você acha que eu perdi minha vida quando eu tomei a decisão de abandonar o que eu fazia e de vir sem salário para assumir um trabalho meio na base da fé? Eu achava até que eu estava perdendo, mas se cumpriu na minha vida o que Jesus falou: quem der a sua vida por amor a mim e ao Evangelho, vai ganhar vida. E se você quer que sua vida tome outra dimensão de realização, de alegria, de significado,
pecado, de estar cheio, de morrer cheio, e de levar para o céu frutos, e de viver uma vida alegre, ver seus filhos abençoados, sua família revolucionada, dê sua vida na obra do Senhor. Há uma decisão que está no ar aqui, está no ar. Às vezes a gente está nem querendo ouvir. A Igreja Batista do Bacaxeri abriu o centro de formação de transformadores de vida. Vai ser treinado para ser um transformador de vida. A decisão está aí. Eu vou entrar ou não vou entrar? E os jovens que estão no começo da carreira ainda são fundamentais nesse sentido. Porque eu vou construir meu futuro todo sob que identidade? Eu vou ser um transformador de vida ou eu penso só em mim mesmo? Eu queria chamar aqui à frente, se me permitem, todos os alunos que já se matricularam no CFI. Por favor, eu queria que viesse aqui à frente. Eu queria que viesse aqui à frente. Eu estou olhando ali naquele vídeo, mas como está feio esse sapato marrom aqui, hein? Meu Jesus. Esse negócio da gente ver o vídeo é horrível. Ficou ridículo isso aqui, viu? Parece vermelho, mas está feio demais, hein? Desculpa, hein? É o que eu vim, né? Eu não ia vir com dois, mas está feio demais, hein? E vocês aí, né? Bem que eu vi que alguém estava rindo, viu? Está feio mesmo. Jesus Cristo. Obrigado. Obrigado. Vem cá, irmão. Fica aqui na frente aqui. Põe esse negócio aqui no peito aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Vida discipular, amar e frutificar. CFI lidera. Esses são os que já toparam vir. Irmão, nós temos que inverter. Nós temos que dizer, esse aqui é o nosso centro de treinamento. Eu queria que vocês, meu sonho era ouvir falar o seguinte, vocês criaram um problema para a igreja. Porque todo mundo veio. A aula vai ter que ser aqui, vão ter que arrumar lugar. Porque todo mundo diz, eu quero frutificar, pastor. Pastor, me ajuda, me treina, eu sou obrigado, esse é o seu chamado. Você sabia que o chamado dos pastores não é dirigir culto, não é fazer as coisas? Não é, isso é, nós é que fazemos. O chamado básico dos pastores é treinar vocês. E quando eles estão fazendo alguma coisa assim, eles estão no olho do furacão do chamado deles. Ali é o eixo, ali é o ponto, ali é o centro, é o core daquilo que é para fazer. Por isso, eu me alegro tanto. Mas eu desafio você. Eu desafio você a dizer, eu quero estar lá. Sabe, irmão, a melhor coisa que tem é a gente ser pioneiro de alguma coisa. Depois que todo mundo já foi, é fácil. Mas e quem, quando ninguém acreditava, acreditou? Quando o negócio não era um sucesso ainda, mas eu falei, eu acreditei. Lá em 2001, 40 membros da nossa igreja toparam fazer o curso comigo. Esse mesmo curso, 40. Sabe, irmãos, eu tenho uma ligação, eu tenho um amor com eles. Porque foram os 40 que acreditaram. Os 40 que falaram assim, eu vou. Eu estou dentro. O Silvio estava lá. E está aqui de novo. Nem precisava fazer CF nenhum. Já fez tudo. Mas está fazendo porque é comprometido com a igreja local. Aqueles 40, eu tenho um coração muito especial por eles. Porque eles me apoiaram. Eles toparam, eles acreditaram. Nem era tão bom como é hoje. Mas eles já se tornaram grandes líderes. Grandes líderes. Alguns dos que estavam lá são pastores hoje comigo. Aliás, 6 que estavam lá são grandes pastores. Um deles lidera mais de 4.000 jovens hoje. E era um aluno da primeira turma. E Deus os multiplicou e tem dado a eles vidas tão lindas. Tão lindas. Hoje está lá nos Estados Unidos, né, testemunhando sobre, né, brasileiro indo para os Estados Unidos testemunhar como é que se faz trabalho com jovens. Porque um dia decidiu. Vamos nos colocar de pé.
Nós vamos orar por esses alunos aqui. Nós vamos fazer 2 orações. Eu queria fazer uma oração por você. Eu queria pedir a Deus que, sabe, que te abençoasse muito, colocasse no seu coração a decisão, sabe, de colocar pessoas, de ter compaixão, de se importar, de você colocar como prioridade o ministério que Deus te confiou. Você vai dar muito resultado, você vai ser muito usado por Deus. Ah, mas eu tenho tantos problemas ainda, vem com eles mesmo, porque aí que Deus mais vai te abençoar. Eu vou orar pela igreja, depois vou pedir ao pastor Roberto que ore pelo seu primeiro CFI, e que, sabe, ainda dá tempo, você corre lá e faça sua inscrição. Estou falando sério mesmo, estou falando sério, é para valer. É para valer no sentido de que sua vida pode ser vai ser tremendamente usada por Deus. Feche seus olhos. Você pode pôr a mão assim no seu coração, por favor? Põe a mão no seu coração. Pai querido, do coração procede as fontes da vida. Tudo que nós somos é o que o nosso coração é. Eu quero pedir, Pai, quebra, aniquila, elimina do nosso coração toda a base de egoísmo, tudo aquilo que é centralizado em nós mesmos, tudo aquilo que é particularismo dentro de nós. Oh Pai, por favor, assenta no trono do nosso coração. Seja feita em nosso coração, aqui dentro, a Tua vontade, não a nossa. Seja feita a Tua vontade, Senhor. Nós elegemos, escolhemos que Te agradar é a nossa maior prioridade. Senhor, nós colocamos no nosso coração as pessoas não crentes, as pessoas perdidas, as pessoas sem Jesus. Senhor, para nós elas são nossas também. Nós não somos uma igreja nossa, somos uma igreja da cidade. Nós não somos, ó Deus, apenas para cuidar da gente, nós somos para cuidar de todos. Nós somos o sal, a luz, as mãos. Senhor, enche também o nosso coração de amor. Batiza esta igreja com o maior dos batismos do Espírito Santo, o batismo do amor, o batismo da compaixão, o batismo, ó Deus, que nos obriga, que não tem como não parar, porque está em nós. Enche o nosso coração com Teu amor. Tua palavra nos promete que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que em nós habita. Ó Deus, que o Teu Espírito não seja apenas uma coisinha secundária dentro de nós, mas seja o marcador da nossa própria identidade. Eu sou cheio do Espírito, eu sou um vaso de amor, eu sou o instrumento de Deus, eu sou o templo do Espírito, eu sou um homem bênção, uma mulher bênção, um abençoador. Meu Deus, perdoa nossas decisões erradas, perdoa quando temos feito da nossa vida algo menor, perdoa quando estamos, ó Deus, priorizando apenas o que é nosso, a nossa família, o nosso ganho, o nosso bem, e os outros que se danem. Perdoa por não sermos acolhedores, perdoa porque ficamos seguros dentro das 4 paredes. Espalha-nos, Senhor, leva-nos, Senhor. Senhor, eu oro pelas células desta igreja, eu peço multiplicação, eu clamo ao Senhor, Deus, nos dá mais casas, nos dá muito mais pessoas abrindo as suas casas. Senhor, dispõe muitos outros líderes. Pai, eu oro por aquele que um dia foi líder, que um dia foi grandemente usado por Deus e se aposentou, e se acomodou, e magoou, e desanimou. Eu quero pedir, Deus, em nome de Jesus, Pai, ressuscita esses líderes, levanta de novo, renova esses líderes, traz de volta, Pai. E eu quero pedir 300, 400, 500, 1000 células para esta igreja, de pessoas e mais pessoas, ó Deus, que põe como centro da sua vida, ó Deus, servir, fazer a Tua vontade. Tira todo o medo, tira as barreiras, tira os impedimentos. Senhor, remove todo impedimento, especialmente os que estão dentro de nós. Quando vem dentro de nós aquela vozinha que diz: você não, Senhor, eu sim, Senhor.
porque não sou eu, mas é o Senhor em nós. Ó Deus, usa-nos, Pai, usa-nos e nos abençoe, Pai. Oro pelos pastores desta igreja, rogando que uma graça especial, ó Pai, que um favor maravilhoso da parte de Deus venha sobre eles, com sabedoria, com graça, e que eles encontrem grande graça no coração desta igreja, e que a igreja diga: pastor, eu faço o que você quiser. Que assim seja, Pai, que tudo aquilo que a igreja convocar, a igreja diga: sim, sim, estou dentro, estou dentro, estou dentro, porque eu sou um ministro tempo integral na obra do meu Deus. Senhor, abençoa este povo amado, esta igreja tão abençoada. Multiplica-os para que a influência deles se espalhe em toda a nação, Pai. Oh Deus, Espírito de Deus, nos unge, Senhor. Traz o avivamento espiritual. Traz o avivamento no meio dos jovens, dos adolescentes, o avivamento nos adultos, o avivamento nos de cabecinha branquinha, Pai. Que um fervor e um entusiasmo se apodere de nós, e que com tremenda intensidade espiritual estejamos dando todas as nossas cartadas naquilo que Deus nos chamou para fazer. Em nome de Jesus, amém. Pastor Roberto, por favor. Pedir ao pastor Roberto, que é o pastor de vocês, a abençoar vocês. Eu já disse para vocês, estou tremendamente orgulhoso. Creio que vocês serão maravilhosamente usados por Deus. E não aprendam só para vocês, mas já aprendam para amanhã passar para os outros, viu? Porque vocês serão multiplicadores dos talentos. Amém. Amém. Eu vou pedir que você estenda a sua mão. Pedir ao pastor Marcos que venha aqui para frente também. Elaine é a grande líder ali do ministério, tem sido bênção na nossa igreja também. Estenda a sua mão na direção desses servos do Senhor. E o meu desejo é que a tua mão venha nessa direção, que daqui a pouco você esteja aqui com eles. Amém? Deus bendito, estenda, Senhor, as tuas mãos de bênção sobre esses teus filhos. Ó Deus, que cada aula do CFI seja uma janela do céu, seja um momento de enriquecimento espiritual, de amadurecimento, de fortalecimento da fé. Um momento em que a grande comissão se torne ainda mais clara, a compaixão pelas almas, a certeza da missão, seja algo tão claro, tão nítido, que se torne algo que venha contagiar todos que estejam ao redor desses teus filhos. Deus, é verdade, nós queremos que a nossa cidade, a região metropolitana ao redor, seja impactada com teu amor, com teu evangelho, porque nós existimos como igreja. Deus, todas as células que se reúnem, aquelas que vão começar a se reunir, Deus, que sejam um pedacinho de céu espalhado pela nossa cidade. Deus, oramos pelos nossos sementes, pessoas que nós amamos e que temos falado do teu amor. Pedimos que essa semana ainda a gente seja surpreendido com a presença deles nas nossas células. A gente tem a alegria de vê-los confessando Jesus como Senhor e Salvador. Ó Deus, usa, Senhor, o CFI como ferramenta útil nas tuas mãos, para que a nossa igreja se torne instrumento ainda mais útil nas tuas mãos, Senhor. Para que cada um de nós faça a tua obra com inteireza de coração. Continua falando conosco, Deus. Oramos, Senhor, para que a dedicação de dízimos e ofertas seja muito mais do que entregar dinheiro. Seja muito mais do que entregarmos com fidelidade e regularidade um pouco do muito que o Senhor tem nos dado. Mas Deus, seja uma expressão concreta do nosso amor e da certeza que nós temos de que essa obra que essa igreja faz glorifica o teu nome e nós fazemos parte dela. Recebe as nossas vidas, porque nós as entregamos no nome de Jesus.
Amém, Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor. Deus abençoe. Glória a Deus. Olha, sentar-se, irmãos.